Shalom, muita paz, muita luz, na luz da verdade do Messias, Emmanuel Abdurshim, autor da Mensagem do Graal, na luz da verdade, obra em 3 volumes. Ele é o Espírito da Verdade, nos prometido por Jesus Cristo. Oremos. Na luz da tua criação nos encontramos, cientes de ti, Criador do Universo, cientes sim de teu infinito poder, de teu eterno amor, de tua eterna sabedoria, de tuas inexauríveis forças. Em adoração elevamos para ti as mãos e a ti, Senhor, rogamos. Consente que a tua graça, tua imensa bondade se estendam sobre nós. Amém. Eu estou agora estamos 31 de agosto, terça-feira de 2021, Jundiaí, São Paulo, Brasil, 14 horas e 34 minutos. Estamos a uma semana, né, do 7 de setembro. E o 7 de setembro hoje está havendo uma certa expectativa, né, no Brasil sobre essa possibilidade de Bolsonaro chamar os militares, né, para fazer, vamos dizer assim, uma limpeza, né, das instituições que estão, vamos dizer assim, infiltradas já há muitos anos de comunistas, socialistas, né, e que representam, na verdade, vamos dizer assim, uns 10% da sociedade, né, mas eles predominam, né, das universidades, no legislativo, né, predomina, no judiciário. Então, de certa forma, isso tem atrapalhado muito a governabilidade, né, de Bolsonaro, essa linha que ele pratica, né, da extrema-direita, uma linha conservadora, e que grande parte da sociedade aderiu a essa linha de extrema-direita, elegendo Bolsonaro, né? Houve uma diferença de votos, acho que 55 para Bolsonaro e 45, foi aproximadamente, né, para o Fernando Haddad, que foi o candidato do PT, candidato do Lula, né? Porque na época o Lula estava preso. Agora existe a possibilidade, o Judiciário, STF, né, Supremo Tribunal Federal, soltou Lula e ele está com essa possibilidade de se candidatar. Embora isso me parece uma ilusão, né? Ele já está um tanto velho, já bem ultrapassado, né? Hoje ele não tem, acho que nem uns 20% do apoio que ele tinha naquela época, né? Que ele conseguiu se eleger do povo, né? Na época que ele foi eleito, né, em 2002, mesmo o pessoal do Centrão, vamos dizer assim, os moderados, né, social-democrata, acabaram apoiando ele, né? Quer dizer, muitos, né, nessa linha, né? Porque achavam que seria uma renovação da política, enfim. Mas é interessante que o PT, já bem antes, né, ele sempre passou por crises, né, internas, né? Então, já desde o início da formação, porque o cerne que movimenta, o combustível que movimentou comunismo e socialismo, especialmente o PT, né, vamos dizer assim, é o egoísmo, a inveja, a ganância,
e essa ânsia de impor aos outros a sua política, as suas ideias, né? Ou seja, um radicalismo, né, de esquerda. Né? Então, o fato é que isso, após impeachment de Dilma, quando o Centrão voltou ao poder com Michel Temer, possibilitou também essa virada para a direita. Né? Então eu me tornei extrema-direita, apoiando Bolsonaro, fazendo a minha parte, né, que eu podia, de divulgação através nas redes sociais, Facebook principalmente. Mas a questão que está agora é sobre esse 7 de setembro. Com essa possibilidade, existe aí certo rumor de que Bolsonaro possa chamar os militares, né? Aquela lei 142. Eu não sou um especialista, né? Então posso estar cometendo algum equívoco, mas existe aquela lei de segurança nacional, né, da Constituição 142, né? Que permite ao presidente fazer uso das Forças Armadas para impor sua política, né? E ter governabilidade, coisa que, que não houve até o momento. A governabilidade está sempre presente, né? Ingovernabilidade, né? Vamos dizer assim, de Bolsonaro. Ele não tem conseguido implementar suas políticas, né? Mas ele já fez muita coisa, né? Nesses 2 anos e meio. Já mudou muita coisa. Agora, o poder vem do povo, né? Então, essa possibilidade do exército intervir, né? É só da exército, Forças Armadas, né? Exército, Aeronáutica e Marinha. Lógico que o exército ele, ele, ele toma o comando, né? Nesse tipo de ações, né? Sempre o exército ele vai na frente, né? E aí a questão é o seguinte, né? De que forma isso é possível fazer essa autorização? Lógico que o povo tem que estar como esteve em 1964, né? A sociedade toda pedia, né? Até implorava que o exército pudesse agir, né? A fim de tomar o poder. Não é esse o caso, né? É questão de dar o apoio necessário a Bolsonaro, porque ele foi o primeiro ex-militar que conseguiu ser presidente desde a redemocratização. Então nós tivemos aí quantos governos civis? Tancredo Neves, que foi eleito pelo Congresso e que não pôde tomar posse devido a uma enfermidade que ele teve e morte. Então o seu vice Sarney tomou o poder, durante 5 anos ele governou. Então tivemos quantos governos? Sarney, Collor, Collor e Itamar Franco, né? Que após o impeachment de Collor, o vice tomou poder, né? Ficou uns 2 anos, né? No governo. A terceira eleição foi Fernando Henrique, a quarta também reeleição de Fernando Henrique, depois a primeira eleição de Lula, quinta eleição presidencial, governo, né? Pós regime militar, reeleição de Lula, governo Dilma, reeleição, que Temer, o vice Michel Temer terminou. Então houve aí, pelo que eu estou contando aí, se eu não me engano, houve 8 governos, né? Até Bolsonaro poder ser eleito.
Então vou fazer novamente uma contagem rápida. Sarney, primeiro governo, né, após o regime militar. Segundo, Collor. Terceiro, Fernando Henrique. Quarto, Fernando Henrique. Quinto, Lula. Sexto, Lula. Sétimo, Dilma. Oitavo, Dilma. E o nono agora, com Bolsonaro. Então, foi o primeiro militar que tomou, vindo da escola militar. Bolsonaro é um político vindo da escola militar. E temos essa possibilidade agora de que não o regime militar, as Forças Armadas, tome o poder, mas sim que Bolsonaro acione as forças militares para a intervenção das instituições. Essa é a questão. Eu escutei um áudio de um cientista político, eu não sei quem que é, o nome dele é Kleber. Ele diz que é cientista político, pós-graduado, né? Ele é direita, né? Bolsonarista também. Eu achei as reflexões dele interessantes. Ele disse que não adianta pedir a intervenção do Supremo Tribunal, STF, coisa. O fundamental é dar apoio a Bolsonaro, né? Dar o apoio necessário a Bolsonaro para que ele possa tomar decisão que ele achar melhor. Se ele achar melhor pedir essa lei 142, né? Para que com auxílio das Forças Armadas possa fazer essa limpeza nas instituições, né? Vamos dizer assim. Então, isso pode acontecer agora, né? Então, desde 1964, já se passaram aí 57 anos, né? Pode haver novamente uma interferência não, uma ação militar, né? Vamos dizer, nas instituições. Eu acho que esse é o caminho. Eu acho que não. E o fundamental é pedir a criminalização do comunismo. Isso é a questão fundamental. Que justamente esse cientista político estava falando. Que tem que se pedir a criminalização do comunismo, socialismo, na nossa sociedade. E isso tem até a ver com fazer uma nova Constituição. Então, não sei se seria o caso de fazer uma nova Constituição. A última que nós temos é de 1988. Mas ela tem uma linha socialista, né? Comunista também. Até eu estava escutando hoje o discurso de Ulisses Guimarães, né? Após a promulgação da Constituição. Então ele falou também sobre a questão de que não haja perseguição política, exílio, essas coisas assim, né? Ou seja, ele já mostrou que ele tem essa tendência esquerdista, né? O próprio Ulisses Guimarães, que ele é um social-democrata e conservador, quer dizer, ele tinha uma linha assim conciliadora, né? Mas ele tem esse viés socialista comunista. Então, ele até chegou a dizer na época de 64, me parece que foi o Ulisses Guimarães mesmo, chamar daqueles 3 militares, né, que tomaram assim imediatamente o poder, né, uma junta militar, né, me parece de 3 militares, não sei se era um de exército, outro aeronáutica e marinha. Eu não sei se era isso ou então os 3 militares eram do exército. Mas aquela junta militar que imediatamente tomou posse, me parece que Ulisses Guimarães chegou a chamá-los de
de três patetas, né? Então isso é muito grave, né? E depois que houve a tal de redemocratização, em 1988, após a promulgar essa Constituição, ele disse isso no discurso, né, quando foi colocado em prática, em uso a Constituição. Então ele falou isso, né? Então já mostrou aquela fala de ele já quis recordar a parte do regime militar, querendo dizer que não havia liberdade, enfim, reclamando, né? Então já mostrou que ele tem esse viés. E isso foi, na verdade, a característica da Constituição, né? Que ela foi feita, pensada com essa visão social democrata, né? Comunista também, né? Comunista, socialista. Então, eu não sei se seria o caso hoje, caso haja essa militarização, vamos supor, do governo, né? Das instituições. Eu não sei se seria o caso de fazer uma nova Constituição, mas talvez uma reforma, não sei. Mas o fato é que esse é o ponto fundamental, é pedir a criminalização do comunismo socialismo. Isso é fundamental. Então, até esse cientista político deu um exemplo, né, que quando uma criança vai pedir alguma coisa ao pai, né, ele não vai assim, eu te autorizo a comprar tal coisa, né, como meu presente. Não, ele chega ao pai e fala assim, eu quero isso, quero tal brinquedo, então um computador, enfim, qualquer coisa que ele deseje, né, um filho, né. Então ele fala para o pai o que ele quer exatamente. Então, nessa questão do 7 de setembro, é, a visão desse cientista, que eu acredito que deve ser exatamente isso, é pedir a criminalização do comunismo socialismo na sociedade brasileira. Isso é o fundamental. Isso é o fundamental. É o que eu acredito, né? Então, nisso, dando esse apoio, porque a sociedade acho que ainda não está consciente, tão consciente do perigo que existe, né? Do comunismo, socialismo, né? Voltar ao poder na nossa sociedade, né? É claro que hoje a sociedade talvez esteja mais tranquila, porque temos um governo, um presidente vindo da escola militar, um ex-militar. Então é diferente da época em 64, quando tínhamos um presidente, João Goulart, claramente socialista comunista, né? Então era diferente. Então naquela época havia uma polarização, não digo que superior, mas houve uma pressão maior para que os conservadores pudessem pedir, né, com veemência, vamos dizer assim, que os militares intervissem, né? Então eu não sei exatamente, existe essas diferenças, né, entre 1964 e agora 2001, 2021. Agora 2021, 57 anos após aquele regime militar de 1964. Eu não sei até que ponto vai acontecer isso. Gente, de certa forma, a ocorrência da pandemia tornou um pouco, em geral,
população mais preocupada com outros assuntos, né? Que é justamente essa questão da saúde. Está havendo também uma questão de, de energia, né? A energia, por falta de chuvas, é uma coisa que não sabemos. Agora, ainda estamos no inverno, que é época de estiagem, as chuvas devem voltar mesmo a partir de outubro, né? Não sabemos com que intensidade, né? Mas o fato que pode haver uma crise bem grave, hídrica também, né? Essas coisas também preocupam, né? A todos, né? Então, eu não sei até que ponto vai haver um clamor popular de tal forma para que haja essa mudança. Eu não sei. E se eu tivesse em Brasília, né, eu certamente eu participaria das manifestações. Eu me tornei, sempre fui muito reservado e sou mais ainda, né? Também por conta também dessa pandemia também. Mas, em termos de consciência política, eu tenho muito mais consciência política do que na época, por exemplo, quando eu morava em Brasília e assistia a posse do Collor, de Mello, enfim. Mas eu nunca fui muito de participar de passeatas, multidões, essas coisas, eu nunca fui disso. O único comício que eu assisti, que eu me lembro, foi esse do Lula, né, em 1982. Foi no Centro de Convivência Cultural de Campinas. Eu tinha também um colega lá de escola que, que foi candidato, me parece, para deputado estadual, me parece que era isso, naquela época, e ele também, que eu me lembro, ele também fez o comício, né? Ele era um sujeito tanto na linha sindical, assim, mas moderado, né? Ele era um tanto moderado. E depois, acho que houve a primeira crise, né, do PT naquela época. Não sei se foi mais local em Campinas, não sei se foi com Jacob Ittar, que chegou a ser prefeito de Campinas, e ele era um dos petistas históricos, mas eu me lembro que depois, que eu encontrei ele alguns anos depois, ele disse que tinha saído do PT, que houve lá um racha, umas coisas assim, né? Então, mas ele não era essa linha tanto radical, né? Então ele saiu, talvez aquela foi a primeira crise que houve do PT, me parece que sim. Enfim, eu vejo a necessidade de que haja uma criminalização do comunismo, socialismo no Brasil. Isso é fundamental. E uma militarização, né, esse sentimento militar, né, da sociedade, né, de direita. Eu acho muito, isso eu acho que é fundamental que isso exista no Brasil. Né? Então eu acho que o foco é esse mesmo, pedir a criminalização do comunismo, ou seja, dando poderes para que Bolsonaro haja conforme ele sinta a necessidade ou o momento para isso. Então, eu confio plenamente em Bolsonaro, né? Desde que a eleição, né? Desde que eu comecei a apoiá-lo, e sinto que ele tem muita consciência, tem muita coragem, ousadia, maturidade também. Eu acredito que ele vai fazer o que é correto. Então, eu acho que o fundamental nesse 7 de setembro é o apoio incondicional a Bolsonaro. Isso é o principal. Agora, realmente, eu não sei se a sociedade, né, vai conseguir essa força necessária para que Bolsonaro, ele sente
como que está a população, como que estão os seus apoiadores, enfim. Ele tem que colocar tudo isso na balança para sentir se está o momento de agir ou não. Agora, eu penso que essa é uma oportunidade, viu? É uma oportunidade única para que o Brasil possa fazer essa limpeza, porque realmente o comunismo, o socialismo, essa visão, ela tem que ser é, extirpada, né, da sociedade. E isso não pode existir. O que nós temos visto aí, principalmente agora com a eleição, com o governo Bolsonaro, que as instituições, né, os três poderes estão em constantes conflitos de interesses entre executivo, legislativo e judiciário, né? E percebe-se claramente que falta um poder moderador aí, né? A princípio, tem que fazer esse poder moderador é o próprio presidente, né? Porque ele tem poderes, né? Entre os três poderes, o executivo, o presidente, é o que tem mais força, né? Ele faz uma espécie de papel de chefe de Estado, né? Não, ele faz os dois poderes, pode-se dizer assim, né? Eu vejo dessa forma. O presidente, o sistema presidencial republicano dá tanto poderes quer dizer, não tanto, né? Tem uns limites, né, dos poderes do presidente, mas está de tal forma centralizado na figura do presidente que ele faz praticamente dois papéis, de chefe de Estado e de governo. Agora, isso dá muita pressão para o presidente, né? Porque ele tem um partido, tem uma ideologia, tem uma linha, né, de política, vamos dizer assim, e sempre ele acaba também tendo os seus interesses partidários, né? E, então, nesse sistema republicano, sempre se torna complicado para um presidente. Ainda mais no caso de Bolsonaro, que ele, na linha que ele, radical, né, que ele fez, né, houve uma espécie de quebra, né, do que já existia nos últimos governos. Né, e é uma linha que estava presente apenas no regime militar. Né. Houve aí outros políticos de direita, né, no Brasil. Acho que o mais famoso foi o Lacerda, né, que era adversário, daquela época de Getúlio Vargas e de Juscelino Kubitschek. Né. Eu era muito fã de Juscelino. Né. Ele era uma espécie de conservador, né. Ele fazia uma política conciliatória, né, progressista. A linha dele era basicamente progressista. Né. Ele não estava naquela linha de Getúlio Vargas, que tão populista, tendendo assim para um tanto para a esquerda, né? Mas não era. O Getúlio Vargas também ele tinha um traço muito conservador, mas ele procurou ficar muito ao lado do trabalhador, né? E atrair a atenção do trabalhador. Ele era muito querido também, né? Juscelino da mesma forma, ele era muito, muito querido pelo povo, mas ele era mais uma linha progressista, né? Ele não vinha tanto essa questão de classe trabalhadora, essas questões assim sociais, assim nessa linha socialista, né? Ele estava bem distanciado disso. Ele era bem progressista, né? E popular e amado, né? Ele era um presidente que o povo amava, né? Tanto quanto Getúlio Vargas também. E depois desse o regime militar, ele, como era regime, não havia uma interação grande com o povo, né? Então
pode-se dizer que ele recebeu grande apoio da população conservadora brasileira, que sempre foi a maioria. Meu pai, por exemplo, estava nessa linha, né, de conservador, né, de apoio ao militarismo. Meu pai, ele foi, inclusive, serviu o exército na Segunda Guerra, né, nos 2 últimos anos, caráter especial, né. Ele foi considerado até ex-combatente, embora ele não tenha ido para a Europa, né, mas ele não era militar. Devido à ocasião, né, ele acabou servindo caráter especial ao exército durante 2 anos. Ele tinha essa linha também. Então, os mais velhos daquela época apoiavam, em sua grande maioria, o regime militar, né, contra o comunismo. Né, o comunismo ficou evidente, bem evidente no Brasil, com a eleição de Jânio Quadros, embora ele não era assim um esquerdista, né? Um comunista, mas ele é uma mistura de conservadorismo. É interessante o Jânio Quadros, né? Ele parece que era uma mistura, né, de conservadorismo de esquerda, né, comunismo. Eu não via nele nenhum traço comunista, mas ele praticamente condecorou, né, Che Guevara aqui no Brasil. Acho que deve ter uma cruz, né, uma ordem do Cruzeiro, né, não sei se é Cruzeiro do Sul, é uma ordem honorífica, né, do governo brasileiro, né. Então condecorou Che Guevara, então esse foi o início. João Goulart, ele era vice, né, ele era vice de Jânio Quadros. E João Goulart, quer dizer, Jânio Quadros renunciou e João Goulart assumiu o poder. Mas aí sim, aí descambou para o comunismo, João Goulart, né? Embora mesmo o João Goulart, que ele estava fazendo políticas claramente comunistas, socialistas, né? Simpatizantes, né? Vamos supor, da Rússia, enfim, do comunismo que já existia, de Fidel Castro, enfim. Mas mesmo assim, o João Goulart, ele tinha ele parecia muito com Getúlio Vargas, né? Me parece que ele era até do partido de Getúlio Vargas. Ele parece que ele era um continuador do governo do que Getúlio Vargas fez, mas ele era mais radical, vamos dizer assim, queria implementar mais essas políticas